resolver o problema 4.55, esse aqui tem um asterisco aqui, então ele já é um problema que nos desafia, e ele tem um contraste com o problema que nós resolvemos, 4.52, né, que ele era um modelo de um transistor, né. Aqui nós podemos, em contrapartida com aquele problema, nós podemos verificar que ele tem uma fonte independente desse lado do circuito. Então nós não vamos poder falar que o VAB é igual a zero, né? A gente vai ter que ligar, até porque o VAB está do lado de cá do circuito, né? Então nós vamos ter que ligar algo aqui entre esses dois terminais para poder calcular. Vocês vão verificar que não é grande problema. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é determinar qual é a resistência de Thevenin para este problema. Ela é igual à resistência de Norton, né? E o problema pede para a gente encontrar o equivalente de Norton desses dois terminais. Então, vamos calcular a resistência de Norton, que é a resistência vista por esses dois terminais. Lembrando, como nós temos uma fonte independente aqui, uma fonte dependente, uma fonte controlada, nós vamos ligar aqui entre esses dois terminais ou uma fonte de corrente ou uma fonte de tensão de valor conhecido. Eu vou ligar uma fonte de corrente, porque já tem uma fonte de corrente aqui, né? Eu calculo, sabendo essa fonte de corrente, eu já ligo aqui, já sei quanto vale o VAB, substituo aqui e já sei o valor dessa fonte também. E vamos utilizar o fato que a resistência de Norton, ela vai ser a tensão, essa tensão vista no terminal AB, dividido pela corrente que vai passar por ele, né? Então é isso que eu vou utilizar para determinar essa resistência de Norton. Bom, tá aqui nosso circuito, deixei ele bem grande, depois eu vou minimizá-lo, né? Essa fonte aqui está meio apagada, mas é uma fonte de 2 volts, e aqui eu vou ligar, né, desses dois terminais, uma fonte de corrente de valor conhecido. Eu vou apagar esses dois terminais que estão aqui, ó, esse aqui e o A, aqui também, e vou ligar a fonte que eu falei para vocês. Bom, então está aqui nosso desenho, e essa fonte que eu acabei de pôr aqui, ela é uma fonte de I0 igual a 1 ampere. Esse é o valor que eu vou ter aqui. E como eu estou calculando a resistência de Thevenin, todas as fontes independentes do circuito, elas são desativadas. Uma fonte de tensão eu substituo por um curto-circuito. Se fosse uma fonte de corrente, nós iríamos substituir por um circuito aberto. Bom, então está aqui a nossa fontezinha, ok? Agora é só calcular, fazer brincadeira, usar todas aquelas técnicas que nós já resolvemos anteriormente. Tá? Aqui o que eu vou fazer? Vamos aplicar a lei de Kirchhoff para a tensão desse lado esquerdo do circuito e tentar calcular quanto vale esse I0, esse I que está aqui. Tá? Então vamos aplicar a lei de Kirchhoff para a tensão nesta parte do circuito. Quando a gente calcula, nós vamos ter o quê? 8K, né? 8K vezes I. 8K vezes I. Esse K é 10 a terceira. Mais 0,001 VAB. Tudo isso igual a zero. Tudo isso igual a zero. Ok? Então nós podemos passar isso aqui para o lado de lá da igualdade. Nós vamos ficar aqui 8K vezes I é igual a menos 0,001 VAB. Isolando essa expressão para I, nós vamos encontrar esse 0,01, né? Ó, isso aqui é 1, 2, 3. Isso aqui é VAB vezes 10 a menos 3. E aqui embaixo nós temos 8 vezes 10 a terceira. Negativo. Não podemos esquecer que tem um negativo aqui. Bom, essa é uma equação para I, né? Nós podemos deixar ela guardadinha aqui para gente. Aqui neste ponto aqui, ó, podemos aqui nesse ponto aqui, nós aplicarmos a lei de Kirchhoff para a corrente. Porque se eu souber a corrente que passa por esse elemento, eu sei o VAB. E se eu sei o VAB, eu volto aqui e encontro o I, né? Porque no fim das contas eu quero calcular quem é esse zero. Então eu preciso eliminar todas essas variáveis que tem por aí. Então se eu aplicar ali, o que nós vamos ter? As correntes que chegam no nó são iguais às correntes que saem daquele nó, né? A gente vai ter que dar um nome para essa corrente aqui. A gente pode falar que essa corrente é I'. Só que essa corrente I', ela é quem? Este potencial, VAB, dividido
por 50K. Esse é o I'. Então, se nós aplicarmos a lei de Kirchhoff para a corrente nesse nó, quais correntes eu tenho chegando no nó? Eu tenho a corrente de 1 ampere. Todas as demais estão saindo. I' está saindo, mais 80I. Onde I é dada por essa expressão. Tá? Bom, esse só relembrando, eu preciso achar o VAB, né? Porque o I eu já tenho, né? O I0. Então, eu vou fazer só o seguinte. Ao invés de colocar 1 aqui, eu vou chamar de 0. Só para vocês poderem enxergar no final de que não importa o valor dessa corrente, né? Porque esse circuito é um circuito linear. Se eu multiplico esse valor, eu estou multiplicando essa tensão que está aqui. Tá bom? Então vamos lá. Vamos substituir todos os parâmetros que nós temos aqui. O I0 vai ser igual ao I', que eu já escrevi aqui. Vamos colocar um corte aqui. Vai ser VAB dividido por 50K mais 80. Onde esse 80 agora multiplica o I. Quem é I? I é tudo isso aqui, ó. Olha, para não ficar muito carregando esses valores 10 a menos 3, tudo isso, eu vou pegar e manter 10, no lugar de 10 a menos 3 eu vou pôr milli, então vai ficar menos, vamos pôr um simples de divisão, menos milli VAB, dividido por 80K. Podemos fechar o colchetes. Bom, agora aqui, pessoal, não tem outro jeito, a gente vai ter que fazer conta. Tá? Esse aqui não é 80, aqui é 8K. Então nós vamos ter I0, isso é igual a 1 sobre 50K, 1 não, né? VAB sobre 50K, mais 80, esse 80 vezes 8 eu posso simplificar, vai ficar um 10. Então aqui não vai ficar mais, né? Aqui vai ficar menos 10 milli VAB sobre K. Então tem esse K aqui comum entre eles. Podemos pegar aqui e colocar o 1 sobre o VAB sobre K em evidência. Aí nós vamos ficar com 1 sobre 50 menos 10 milli dividido, só 10 milli, né? Menos 10 milli. Porque o K daqui eu tirei para fora. Tá? Então a gente pode pegar a calculadora e fazer essa conta aqui e ver quanto dá. Então, vamos colocar nossa calculadora aqui do ladinho. Nós temos 1 sobre 50, dá 0,02. Então o nosso I0 vai ser igual a VAB sobre K, 0,02, menos, desse lado aqui, vai ser 10 e a terceira, 0,01. Isso nos dá aqui, então, 0,01. Logo, nós vamos ter que VAB vai ser igual ao K que está aqui, vezes... Bom, 0,02 menos 0,01, isso vai dar 0,01. 0,01. Então, o nosso I0 ele vai ser VAB vezes 10 a menos 3, vezes 1 vezes 10 a menos 2. Então, I0 é igual a 10 a menos 5 VAB. Bom, agora o que eu preciso fazer aqui? Olha, repara, a resistência de Thevenin é VAB sobre 0. Então eu vou passar este 0 dividindo e esse para cá também dividindo. Então eu vou ficar com VAB sobre 0. Isso é igual a 1 sobre 10 a menos 5. Só que VAB sobre 0 é a resistência de Norton. Então a resistência de Norton vai ser igual, esse passa para cima, né? Vai ser igual a 10 a quinta ohm, ou 100 kΩ. Essa daqui é a resistência de Norton. Vocês repararam que pouco importa para mim o valor de 0? No fim das contas, o que eu preciso é da razão V0, VAB no caso, né, sobre 0. E aí eu consigo encontrar qual a resistência de Norton, nesse caso, que é a mesma que a resistência de Thevenin. Bom, com isso a gente pode partir para a próxima etapa, que é encontrar a corrente de Norton, que é a corrente de curto-circuito. Basta pegar essa figura inicial, nosso curto-circuito
curto-circuitá-la aqui e ver qual corrente passa por aqui. Então, vamos fazer essa segunda parte. Vamos copiar esse circuito e levar ele para a próxima folha. Bom, tá aqui o nosso circuito. Eu vou deixar ele um pouco maior mesmo. Eu vou curto-circuitar esses dois terminais, porque é a corrente de curto-circuito, é a corrente que passa por ele. Vou curto-circuitar o terminal A e o terminal B. Vamos pegar aqui. Bom, já curto-circuitei. Eu quero calcular a corrente que passa por aqui. É a corrente de curto-circuito, short circuit. Essa daqui é a nossa corrente de Norton. Tá bom? E aqui, só lembrando que é uma fonte de 2 volts. Como que a gente pode fazer isso daqui? Bom, vamos lá. Vamos analisar esse circuito. Olha, eu vou ter uma corrente circulando nessa parte da direita, só que eu tenho um curto-circuito. Se eu tenho um curto-circuito, qual vai ser o valor dessa corrente linha que passa por aqui? Se eu tenho um curto no meu circuito, toda corrente deste lado vai passar pelo curto. Então, essa corrente aqui, ela vale 0. Se essa corrente vale 0, o V, AB, é igual a 0. Podemos tirar isso de cara. Nós podemos agora aplicar a lei de Kirchhoff para a tensão aqui, nessa malha que está aqui. Tá? Então vamos lá, vamos aplicar, vamos ver o que a gente encontra. Se a corrente está fluindo nesse sentido, né, nós vamos ter menos 2 mais 8KI mais, bom, mili, né, VAB. Lembrando que o VAB, tudo isso igual a 0. O que sobra para a gente? Sobra que o I ele é igual a 2 dividido por 8. Bom, 1 dividido por 8 vai me dar 0,25. 1 sobre K me dá mili. Então, essa corrente vale 0,25 miliampere. Esse é o valor dela. Corrente I. Vamos continuar. Quanto que vale a corrente fornecida por essa fonte? Quanto vale essa corrente? Vamos falar que essa corrente fornece uma corrente I, vamos chamar de I1, tá? Então a corrente I1 é igual a 80 Izão, que é igual a 80 Izão. Isso é igual a 80 vezes 0,25 miliampere. 0,25 eu vi que é 1/4, então essa corrente I1 ela vai ser igual a 20 miliampere. Bom, essa corrente I, essa corrente ela vem, ela não entra por aqui, porque aqui tem um curto-circuito, e ela vem para cá. Essa é a corrente I1. Logo, a corrente I1 é igual a menos a corrente de Norton. Dessa maneira, nós podemos concluir que a corrente de Norton é igual a menos 20 miliampere. Bom, não é um exercício tão complicado assim, né? Vamos fazer o equivalente de Norton e escrever o equivalente de Norton aqui pra gente. Nós calculamos a resistência de Norton, tá aqui, 100K, 100 kΩ. Então, essa resistência de Norton vale 100 kΩ. E essa corrente vale menos 20 miliampere. Como já foi feito antes, nós podemos vir aqui, apagamos essa setinha, coloca ela para baixo, e ao invés de escrever menos 20 mili, escrevemos somente 20 mili. E aqui é o terminal A e aqui é o terminal B. Esse é o terminal A e aqui está o nosso equivalente de Norton. Bom, pessoal, o que a gente precisa tomar atenção? De cara, para calcular a corrente de Norton, lembrar desse conceito bem básico, né, que nós já vimos no circuito. Se eu tenho um curto-circuito no meu circuito, toda a corrente fluirá por ele, tá? A corrente na qual ele está aqui envolvido, né? Essa parte aqui, ela está meio que isolada, vamos dizer assim. Aqui circula uma corrente que vai influenciar desse lado do circuito. Já na outra página, daqui, não tem muita coisa para ser feita, né? É só aplicar a lei de Kirchhoff para tensão aqui, calcular o I, usamos uma outra regrinha, né? Lei de Kirchhoff para corrente nesta parte, usamos essa incógnita que isolamos aqui na primeira,
e encontramos qual é a nossa resistência de Norton. Lembrando que tivemos que fazer esse artifício aqui matemático para poder, como temos uma fonte dependente, nós não podemos deixá-la sozinha. Precisamos colocar aqui uma fonte de tensão ou fonte de corrente de valor bem específico. No fim das contas, pessoal, eu chamei de zero, né? Eu pus 1 ampere, mas eu nem usei, né? Porque no fim eu simplesmente encontrei a razão, VAB sobre zero, e aí eu consegui encontrar qual a resistência de Norton. Então a gente pode finalizar o problema 4.55 e nos vemos numa próxima resolução.